Vamos agora abrir o bloco 3 da nossa aula sobre prescrição. Estávamos falando no final do bloco 2 sobre a prescrição da pretensão punitiva superveniente, que é aquela que acontece entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para ambas as partes. Preciso só deixar registrado aqui para vocês, gente, que na hora de nós calcularmos o prazo prescricional, nesse caso da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nós vamos considerar a pena concreta aplicada na sentença com trânsito em julgado para a acusação, mas nós não podemos fazer detração. O tempo de prisão provisória que o sujeito já cumpriu, lembram que vai fazer detração de acordo com o artigo 42 do Código Penal, mas essa detração não vai contar para fim de prescrição, certo? Prescrição vai ser a pena que está lá, a quantidade de pena que está na sentença. A detração vai importar para outras coisas, porque o sujeito ainda vai cumprir, etc. Mas para a prescrição não, é a pena que está lá definida na sentença, tudo bem? A gente vai agora falar da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ela está no 110, parágrafo 1º do Código Penal, que a gente está transcrevendo aí para vocês. Olha só. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Até o dia 6 de maio de 2010, a lei ainda dizia o seguinte: poderia inclusive considerar data anterior ao do recebimento da denúncia ou da queixa. Deixa eu explicar qual é essa situação aqui, ó. Nós temos aqui a redação nova. O que interessa para nós é a redação nova, 110, parágrafo 1º, essa que está aqui. Deixa eu explicar aqui para vocês qual é a ideia da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Retroativa, aí a palavra já está me dizendo, a gente vai olhar para trás. O que acontece? Lembra quando eu falei da prescrição em abstrato? Em que nós calculamos sempre simulando o pior cenário possível para o agente? Então, eu sempre faço um prognóstico, um juízo hipotético com o prazo máximo para que eu calcule o prazo prescricional. Tudo bem. O sujeito era acusado da prática de um crime de furto. Vamos ficar naquele mesmo exemplo. Em que a pena máxima, no caso do crime de furto, a pena máxima é uma pena de 4 anos de reclusão. Isso, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, me dá um prazo prescricional de 8 anos. Tá joia? Então, de acordo com aquele esqueminha que a gente fez aqui das balizas, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. De acordo com o esqueminha das balizas que a gente tinha feito. Vamos lá, só tentar aqui mostrar isso aqui para vocês. Olha só, de acordo com esse esqueminha da baliza. Olha só, o que acontece aqui, gente? Deixa eu só pegar aqui uma tinta de cor legal. Veja só, como a pena máxima com a qual eu vou trabalhar é de 4 anos, o meu prazo prescricional é de 8. Então, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, eu levei em consideração 8 anos. Se não passaram 8 anos, reconheceu-se aí que não havia prescrição, tocamos adiante. Na hora em que o juiz recebeu a denúncia, o Estado ganhou mais 8 anos para publicar a sentença condenatória recorrível. Se esse prazo não passou e a sentença foi publicada, não aconteceu a prescrição. Mas vamos imaginar que bem aqui, do jeito que está aqui no nosso exemplo, o sujeito recebeu uma pena menor, recebeu uma pena de 1 ano de reclusão. O que é que a gente entende, gente? Pelo princípio da pena justa, a pena que ficar definida na sentença é a pena justa para este crime desde o dia que o crime aconteceu. Então, isso significa que o cálculo que nós íamos fazendo antes
com um juízo hipotético do pior cenário possível, esse cálculo foi injusto. A gente estava fazendo por uma questão de nós não termos parâmetro nenhum. Nós não sabíamos qual era a pena que seria aplicada, mas agora a gente sabe. Então o que acontece? Eu chego lá na sentença condenatória, espero que ela transite em julgado para o Ministério Público. Por quê? Porque na hora que transita em julgado para o Ministério Público, eu já sei, o pior cenário possível para esse cara, na verdade, não era uma pena de 4 anos, era uma pena só de 1 ano. Então eu vou olhar para trás, nas balizas atrás da sentença penal condenatória, para saber se, considerando essa nova pena, que agora eu sei qual é a pena concreta, considerando essa nova pena, se aconteceu a prescrição em alguma das balizas, algum dos intervalos que passaram antes do trânsito em julgado, antes da sentença condenatória recorrível. É essa a situação. Ela é muito semelhante à superveniente, só que a superveniente é da publicação da sentença condenatória para frente. Ao passo que a prescrição retroativa é da publicação da sentença condenatória recorrível para trás. Por isso que eu chamo de retroativa, né? Lembrem da ideia de pena justa. Essa pena que eu encontrei na sentença condenatória recorrível é a que seria cabível para o fato desde o dia que o fato aconteceu. Desde o dia que o fato aconteceu. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Voltar aqui para o slide em que a gente estava. Ó, aqui eu digo, ela tem a mesma característica da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Só que agora eu vou olhar para trás e não para frente, né? Eu vou contar a partir da publicação da sentença transitada em julgado para o MP, para a acusação. Certo? Eu olho para trás. Entenderam? Aqui, só que tem um detalhe, viu, gente? Atenção. Com essa alteração que houve em 2010, o legislador disse assim, olha aqui, ó, isso aqui é importante. A prescrição retroativa, essa do 110 parágrafo 1º, não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. O que é que isso significa? Significa que a gente não pode reconhecer a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Tudo bem? Portanto, só se pode reconhecer prescrição retroativa nas outras balizas, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, ou, no caso do júri, entre o recebimento da denúncia e a publicação da pronúncia, ou entre a publicação da pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia, ou entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória publicada no plenário do tribunal do júri. Entenderam? Eu vou olhar para trás, mas eu não posso ir para antes do recebimento da denúncia. Houve essa alteração legislativa, como eu já falei para vocês, em 2010, em 6 de maio de 2010, e nós não podemos mais reconhecer a prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia. Ó, para fatos que tenham acontecido antes de 6 de maio de 2010, nós ainda podemos reconhecer a prescrição retroativa mesmo antes da denúncia. Porque a nova lei ela é mais grave para o agente, porque ela dá ao Estado mais prazo para o Estado investigar. Então, se ela é mais grave, ela não retroage, certo? Então, se o fato aconteceu antes de 6 de maio de 2010, é possível reconhecer prescrição retroativa mesmo antes do recebimento da denúncia. Nós temos aqui aquelas nossas balizazinhas, né? Ó, aconteceu o fato criminoso, e entre o fato e o recebimento da denúncia,
Superada aqui a dificuldade técnica, vamos lá. Então, veja só, falamos de prescrição retroativa. Aconteceu o fato criminoso. 1. O juiz recebeu a denúncia, é o 2. O juiz publicou a sentença, é o 3. E a sentença transitou em julgado, é o 4. Nós estamos dizendo aqui que em qualquer desses intervalos eu posso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Certo? Entre o fato e a denúncia, entre a denúncia e a sentença, entre a sentença e o trânsito em julgado. Agora, a prescrição retroativa, ela só vai poder acontecer entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível. Porque depois da sentença condenatória recorrível, eu já vou falar de prescrição superveniente, tudo bem? Prescrição retroativa é entre a data do fato e a sentença condenatória. Lembrem que dentro desse intervalo posso ter ainda uma outra interrupção. No caso do procedimento do júri, nós poderíamos ter aí também uma pronúncia, né? Que interrompe a contagem, como nós já sabemos. Ok? Certo? Opa! É isso. Nós vamos considerar para a prescrição retroativa a pena concreta. E aí você vai me perguntar, mas Neto, se a prescrição retroativa pressupõe o trânsito em julgado da condenação para a acusação, por que eu digo que ela atinge a pretensão punitiva e não a pretensão executória? Porque nós vamos olhar para trás. Quando a prescrição da pretensão punitiva retroativa acontece, o último dia do prazo, no dia que ela se completa, o sujeito ainda não tinha uma sentença penal condenatória contra ele. Então o Estado já tinha perdido o direito de discutir se o cara era culpado ou inocente muito tempo atrás. Ele só não tinha descoberto ainda, né? Ele só não fazia era saber. Só soube disso quando veio a sentença condenatória recorrível. Tá certo assim? Então, não tem dúvida com relação a isso. Prescrição retroativa da sentença condenatória, a gente olha para trás. Prescrição superveniente da sentença condenatória recorrível para a frente, até o trânsito em julgado. Tá certo assim? Joia. Aqui nós estamos ilustrando isso de novo, né? Antes de 6 de maio de 2010, eu poderia reconhecer prescrição abstrata ou retroativa entre o fato e a sentença, entre o fato e a denúncia, ou entre a denúncia e a sentença. Depois da sentença eu posso reconhecer abstrata ou superveniente, não mudou nada. Agora, para os fatos que aconteceram após 6 de maio de 2010, antes do recebimento da denúncia, eu só posso reconhecer prescrição abstrata. Antes do recebimento da denúncia, só se pode reconhecer prescrição abstrata. Depois do recebimento da denúncia, eu posso reconhecer abstrata ou retroativa. E depois da sentença condenatória recorrível, eu posso reconhecer abstrata ou a superveniente. Tudo bem? Certo? Agora, nós vamos falar de uma espécie de prescrição que é construção da nossa doutrina, mas não tem muita simpatia da jurisprudência dos nossos tribunais. A justiça de primeiro grau, vez por outra, a gente vê que um juiz adere a essa tese e outro juiz compreende que ela não é plausível. Ela tem alguma penetração na justiça de primeiro grau, mas os tribunais não são muito simpáticos. Nós temos, inclusive, a súmula do STJ dizendo
que ela não é viável. É a chamada prescrição pela pena virtual ou prescrição pela pena em perspectiva. Qual é o raciocínio que nós temos? O que acontece é o seguinte: lembre que nós temos a situação daquele hipotético réu acusado da prática de um crime de furto. Como é que a gente calcula a prescrição pela pena em abstrato, como eu já falei para vocês? Prescrição pela pena em abstrato vai considerar a pior situação possível para o réu. Nós vamos sempre simular o pior cenário possível para ele, o que significa dizer que eu vou, enquanto o processo está em andamento, até que eu tenha uma sentença condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público, eu sempre vou supor, no cálculo da prescrição, eu sempre vou supor que o sujeito vai receber a pior pena possível. Acontece que, na grande maioria dos casos, quando o juiz olha para o caso concreto que está diante dele, ele vai e diz o seguinte: nesse caso aqui não tem a menor chance desse cara receber a pena máxima. Nós temos um réu primário, o réu confessou a prática do crime, o réu tinha menos de 21 anos na data do fato, o crime não tem nada de excepcional, o sujeito furtou R$300 que ele encontrou em cima de uma mesa lá, não tem uma dimensão maior, não se trata de uma coisa de maior reprovabilidade. Então, o juiz faz, olha só o que acontece. O juiz, durante o curso do processo, ele faz uma projeção e diz assim: vamos supor que seja verdade tudo o que o Ministério Público disse na denúncia. Diante das condições pessoais desse cara, qual é, na verdade, na real, qual é a pena máxima que esse cara vai receber em eventual sentença condenatória? Se ele for condenado, qual é a pena máxima que esse cara vai receber? Sei lá, esse cara vai receber uma pena de, no máximo, 2 anos. Então a gente passa a fazer a conta da prescrição, não mais com os 4 anos, que é a pena em abstrato. A gente passa a fazer conta com essa estimativa de pena. O juiz faz uma estimativa de que o sujeito não vai receber uma pena, se ele for condenado, ele não vai receber uma pena maior do que esta. Suponhamos aqui, nesse nosso exemplo, 2 anos. E faz muita diferença. Por quê? Até agora nós estávamos trabalhando com a pena de 4 anos que me jogava para um prazo prescricional de 8 anos. Agora, se eu admitir que não existe condição, não existe razoabilidade de nós aplicarmos aqui uma pena superior a 2 anos, eu saio do prazo prescricional de 8 e passo a trabalhar com prazo prescricional de 4. Tudo bem? Então, o que é que o juiz faz no meio do processo? Bom, eu recebi essa denúncia aqui, está com 5 anos que eu recebi essa denúncia. Esse cara é acusado da prática de um crime de furto. A pena máxima para o furto é 4 anos, então me dá um prazo prescricional de 8. Ainda não aconteceu a prescrição com base na pena máxima abstrata. Mas na real, concretamente, eu sei que esse cara não vai receber uma pena de 4 anos. A pena desse cara não vai ser maior do que 2. Talvez seja até a mínima, mas eu vou trabalhar com 2. Então, se o prazo prescricional, se a pena máxima cabível nessa situação concreta é de 2 anos, então eu vou passar a trabalhar com prazo prescricional de 4. Ora, já faz 5 anos que eu recebi a denúncia. Desde que eu recebi a denúncia, não houve nenhuma nova interrupção, nenhuma nova suspensão do prazo prescricional. Então, não faz sentido eu tocar esse processo para frente, ouvir testemunhas, fazer audiência de instrução e no final publicar uma sentença em que o cara vai ser condenado,
mas na hora que eu for fazer a prescrição retroativa, eu vou dizer, ó, desde aquele dia faz tempo que aconteceu a prescrição. Tudo o que eu fiz a partir daquele dia para cá foi inútil. A ideia da prescrição retroativa, portanto, gente, é evitar trabalho desnecessário, trabalho inútil da máquina judiciária, privilegiando o princípio da eficiência. Nós não vamos aplicar recurso do Estado num trabalho que é inútil, que é infrutífero, que não vai dar em nada lá no final das contas. Então, a prescrição pela pena em perspectiva, ou prescrição virtual, nada mais é do que uma antecipação, gente, da chamada prescrição retroativa que a gente acabou de estudar. A gente diz o seguinte, eu vou chegar lá na sentença, eu vou encontrar a pena tal, eu já sei, porque eu estou vendo aqui a situação desse réu, eu vou encontrar a pena tal, e quando eu encontrar a pena tal, eu vou olhar para trás e vou ver, aconteceu a prescrição retroativa, lá naquele dia X. Então, é nisso que consiste a chamada prescrição virtual, em perspectiva ou por prognose, né? Que é uma criação, na verdade, mais da doutrina do que da jurisprudência. Como eu falei para vocês, o STJ tem a súmula 438 que diz para nós textualmente, ó, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal com fundamento em pena hipotética, não é disso que a gente está falando? Independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, diz aí a jurisprudência, então, nesse sentido de que o juiz não pode fazer esse juízo hipotético, né? Não se trata de súmula vinculante, a gente sabe, ainda se vê em alguns juízes que adotam essa tese da prescrição pela pena em perspectiva e declaram extinta a punibilidade, né? Nada mais é, insisto, do que uma simulação da prescrição, da chamada prescrição retroativa. A gente olha para trás a partir dos dados que tem no processo, o juiz simula uma pena, faz um juízo hipotético e diz, aqui já vai dar prescrição e declara extinta a punibilidade logo. Tem gente fazendo uma coisa um pouquinho diferente, que não é exatamente reconhecer a prescrição, mas o efeito prático é quase o mesmo. O juiz faz a mesma continha, faz o mesmo juízo hipotético de qual seria a pena máxima que o sujeito receberia, e no final das contas, em vez de ele declarar extinta a punibilidade pela prescrição, ele vai e declara extinto o processo sem resolução do mérito, dizendo o seguinte, que não há interesse estatal, é inútil o trabalho daqui para frente, então eu vou declarar falta de interesse de agir, né? Condição da ação, então nós vamos declarar extinto o processo logo aqui, sem resolução de mérito. Ele não entra no mérito, ele não reconhece a prescrição, mas ele extingue o processo. Bom, mas voltando para cá, prescrição virtual ou prescrição pela pena em perspectiva, como eu já falei, não é muito simpatizada nos nossos tribunais, tudo bem? Já disse, inclusive, não tem previsão na lei, né? É construção principalmente da doutrina e nós temos essa súmula do STJ, súmula 438, o STF também já decidiu no mesmo sentido de não admitir, né? Então não tem essa simpatia. Mas, só finalizando, o que é que eu digo? Ela não conta com a boa vontade, digamos assim, não conta com a boa vontade dos tribunais. Somente o juízo, basicamente o juízo de primeiro grau é que ainda vez por outra faz. Tudo certo assim? Antecipa-se, encerrando, antecipa-se a prescrição retroativa. Como se o juiz estivesse se projetando, já dizendo qual é o sucesso, o resultado que ele supõe que vai encontrar ao final daquele processo. E aí, a última espécie de prescrição é a chamada prescrição da pretensão executória, PPE. Lembrem que a PPP, prescrição da pretensão punitiva,
que nós encerramos agora com a prescrição virtual, a prescrição da pretensão punitiva, ela acontece antes do trânsito em julgado da condenação. E ela se divide em 4 espécies de que a gente falou, né? Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prescrição da pretensão punitiva superveniente, prescrição da pretensão punitiva retroativa e a prescrição da pretensão punitiva virtual, em perspectiva. Falamos das 4. E agora a gente vai falar da prescrição da pretensão executória, que acontece após o trânsito em julgado para ambas as partes. Nós vamos pausar aqui, terminar esse nosso bloco e vamos falar no 4º bloco sobre a prescrição da pretensão executória. Obrigado.